Hoje eu vou fazer um vídeo em resposta a um comentário de um vídeo que eu fiz, dizendo que muitos defendem Paulo Júnior. E aí esse irmão comentou no nosso vídeo, dizendo assim: irmão Zaqueu, então quer dizer que Davi, porque Davi pecou, ele foi considerado um falso profeta, porque Davi era profeta. A palavra de Deus fala que ele era profeta, né? Então Davi foi considerado um falso profeta. E aí eu pensei comigo, né? Eu falei, eu vou responder, vou fazer um vídeo, mandei uma resposta, tá aí no nosso comentário. Mas qual é a diferença entre Davi e hoje Paulo Júnior? Porque ele pecou, ele é um falso profeta, só porque ele pecou, né? Eu já venho denunciando ele há algum tempo, antes da queda dele, eu já venho fazendo vídeos explicando que ele é um herege, que ele semeia heresias, que ele é um anticristo, porque o que é um anticristo? Aquele que prega uma palavra de Deus, fala uma coisa, e eles sutilmente, eles negam, né? Distorcem a palavra. Eu já falei onde que ele pregou, onde que ele errou, já fiz os vídeos, curto, mas eu fiz. Mas agora eu vou fazer outro vídeo, igual eu estou fazendo agora, e vou falar para vocês. Por exemplo, Davi pecou gravemente. E se vocês lerem a palavra de Deus, que está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, vocês vão ver que Deus perdoou ele, mas a consequência na vida de Davi, da família de Davi e para a nação de Israel foi desastrosa. Foi desastrosa, vocês não têm ideia do que aconteceu. Só vocês lerem com muita atenção e parar para meditar no que andou acontecendo com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi, será que Davi distorceu a palavra? Será que Davi escreveu alguma coisa que foi contra a vontade de Deus? Porque Deus falou que ele era o homem segundo o coração dele. E então, meus amigos, meus irmãos, Deus perdoou, mas a consequência foi desastrosa. Vocês podem ler aqui, 2 Samuel 12, leia com atenção, vê o que andou acontecendo com a nação de Israel, vê o que andou acontecendo com a família de Davi. Eu vou ler só um texto aqui, né? Eu vou ler só um texto do capítulo 12, versículo 9 e 10, e você pode continuar lendo, tá? Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, né? Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para tua mulher. E aí vai falando, ó, vou suscitar um inimigo pertinho de você, que foi o filho dele, Absalão, né? Um filho dele que nasceu, uma criança, morreu, já começou morrendo. E aí houve uma peste lá em Israel, sendo que a espada, a guerra, nunca se afastou da casa dele, né? E a questão do Paulo Júnior, que eu venho denunciando, né? Ele é um falso profeta, juntamente com Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e tem um monte, tem uma lista aí, eu vou falando aos poucos, né? Por quê? Porque eles pegam a palavra de Deus, nega algum texto. Ah, só porque ele tem um entendimento diferente. Não, não é por causa disso não. Porque se a palavra de Deus diz uma coisa, eles sutilmente distorcem e dizem outra. Se a palavra de Deus fala que vai ter duas ressurreições, a primeira, que vai ter uma diferença de 1000 anos da segunda ressurreição, eles falam, não é bem assim, a ressurreição já aconteceu. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, e você pode procurar o vídeo dele do milênio, do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre o milênio, e vocês vão descobrir o que eu estou falando. Não, nós já estamos reinando com Cristo. Só que a palavra de Deus não fala dessa forma. A palavra de Deus fala que vai chegar o momento das núpcias, do Cordeiro, vai estar todo mundo junto. Quando houver a primeira ressurreição, vai ter o arrebatamento, depois, né, a ressurreição, juntamente com o arrebatamento, primeira ressurreição, depois o arrebatamento, a palavra de Deus fala assim, e vai ter a primeira ressurreição, e o nosso rei
Jesus Cristo vai reinar nessa terra, como prometeu lá para Abraão. Prometeu para Abraão, vou dar para ti e para a tua descendência. Jesus Cristo é descendência de Abraão? Sim. Nós somos descendentes de Abraão? Já fiz o vídeo dizendo sim. Daniel, lá no capítulo 12, ó Daniel, vai descansar e no final dos dias você vai se levantar para também receber a tua herança. Então a diferença de Davi, que pecou gravemente, claro, de Paulo Júnior, é que Davi não pregou heresias. Você não vê não Davi distorcendo a palavra de Deus. Mas esses que eu citei o nome aí, agora há pouco, por exemplo, que nem eu fiz um vídeo daquele que faleceu, né, há pouco tempo, esqueci o nome dele, me fugiu agora, fiz vários vídeos dele aí, todo mundo contra, né, falou que Deus não está em todo lugar, ele falava isso, pregava, isso aí é uma heresia. Ele aprendeu essa heresia, né, o pastor Dake lá dos Estados Unidos, aquele que tem a Bíblia Dake, que o Espírito Santo tem um corpo visível, um corpo não pode entrar dentro de outro corpo, né? Essas heresias todas que confundem a mente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, quando eu falo que um é falso, não é porque ele pecou, não deveria pecar, mas porque ele semeia heresias, ele é um falso profeta. A palavra de Deus fala de uma forma, eles vai e distorce de outra forma. Esse é o falso profeta. E aí vem pastores que eu mesmo, tem pregadores aqui que eu ainda considero, né? Prega a verdade, mas esses homens passam a mão na cabeça, parece que faz vista grossa, não vê nada disso. Igual eu fiz o vídeo último aí, aqueles que apoiou. Não, porque ele está doente. Você sabia que ultimamente o pecado, hoje eles estão transformando em doença? Por exemplo, a embriaguez. O cara que bebe, olha, ele é dependente, ele é um doente. Só que a palavra de Deus fala, os bêbados não herdarão o reino de Deus, os viciados em bebida. Não, porque ele é doente, precisa de tratamento. Isso aí foi sutil introduzindo. O glutão, que o pecado é glutonaria, aquele gordo que come desenfreado, é uma doença. Vocês perceberam? Mas é pecado. Não tem domínio próprio, não consegue se controlar. Então, meus amigos, meus irmãos, tem hora que eu fico pensando aqui, meu Deus, é só Deus mesmo para dar inteligência espiritual, abrir a mente para vocês entenderem o que nós falamos aqui. Que se Deus não abrir a tua mente, você vai ficar aí, você não vai entender nada. Vai vir o espírito do erro, vai jogar coisa na sua cabeça, e o espírito do erro vai usar a palavra também, como o diabo usou para Jesus Cristo. Não pensa você que ele não vai usar a palavra. Ah, mas está escrito lá também, não sei o que, né? Não é assim que fazem? O espírito do erro vai fazer isso com você. Se o Espírito Santo não atuar em você, você vai acreditar na mentira. E o maior falso profeta, mais perigoso é aquele que vem com 99% de verdade. Ele vem com umas grandes verdades, mas aí ele encobertamente coloca heresias. Então você tem que tomar muito cuidado, você que me ouve aqui, para não se deixar por ventos de doutrina. Você vai para a palavra de Deus, estude, ore a Deus, ore. Oh, Deus, me abre minha mente, faça como eu. Eu não aprendi de pastores, esse conhecimento que eu tenho, veio tudo de Deus. Aí, eu aprendi da palavra de Deus, e certa vez quando nós tínhamos um grupo de pessoas, uma igreja, né? Nós tínhamos uma igreja que nós nos reuníamos, aí sempre chegava um membro nosso, olha, pastor famoso, né? Irmão, olha o que ele falou. Parecia coisa que nunca tinha ouvido nas nossas reuniões. Falei, mas isso aqui já foi ensinado para você bem antes dele. Né? Bem antes dele você já tinha ouvido isso aqui. Você não se lembra mais não? Pior que não lembrava mesmo, né? Por quê? Porque nós somos pessoas humildes, pessoas que não têm, como se diz, que o mundo gosta, né? Essas coisas. Diplomas, isso e aquilo, aquela bagagem toda. Então, e todos esses conhecimentos que eu vejo hoje aí, eu falo, isso aqui eu já ensinei, já sabia, né? Aí você está se perguntando, nossa, você é o sabichão? Não, não sou sabichão. Eu sou ensinado pelo Espírito Santo de Deus. E se vocês querem saber, às vezes eu pego os meus vídeos antigos e eu começo a ouvir as pregações que Deus me usou.
eu aprendo novamente, aprendo, tiro mais lições ainda. Eu falo, ó Deus, obrigado que não foi eu, foi o Senhor me usando a minha boca. Eu não sou nada, eu sei a minha capacidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei até onde vai meu limite. Mas essa palavra que está saindo, usando a minha voz, não é minha. Essa mensagem não é minha, a voz é minha, mas a mensagem não é minha. Oh meu Deus, como é que o Senhor mesmo para ter esse ensinamento? Porque eu não tenho esse ensinamento. O Senhor me usou. E aí eu assisto os meus vídeos também. E fico assim, vendo como Deus age. Não para o meu agradecimento, porque eu sei que eu sou quem eu sou, acabei de falar, né? E quanto mais luz nós temos da palavra, mais nós se tornamos pequenininho. Quanto mais nós vamos se aprofundando na palavra, mais Deus, a gente vê e fala, oh, meu Deus, não sou nada, 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 nada. Por quê? Porque a luz vai brilhando cada vez mais em nós, né? Então, meus amigos, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos dobrar nosso joelho e falar, oh Deus, será que isso é verdade mesmo? Mostra. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele comunga com aquilo que você está ouvindo. Mas tem também o Espírito do erro que fala, não é bem isso. Olha, está escrito lá em tal lugar. Oh, mas não sei o... É tantas vozes no teu ouvido, é tantas coisas, que você fica, né, como aquela levado pelo vento, por toda a onda de doutrina. Você não vai para a palavra. Eu mostro a palavra e às vezes a pessoa não acredita. Mas eu espero que você tenha acreditado na palavra de Deus.